Uma boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Agradeço a presença do pastor Humberto entre nós. Cumprimento todos os obreiros e aqueles que também poucos, mas que não são obreiros e aqui estão presentes para participar de algo extremamente relevante, algo que Deus nos chama a fazer e algo que Deus não nos chama a fazer no dia de amanhã, ficar postergando, né? Um irmão mandou uma mensagem para mim essa semana, acreditando ele ser, nesse momento, não estar preparado para poder participar, desse encontro, e eu disse para ele algo que vale para você, Minha resposta foi a seguinte: nenhum membro da igreja, no meu entender, deveria desperdiçar fóruns específicos de conhecimento aprofundado que são dados fora da nossa rotina, de atividade, ou seja, que não fazem parte da nossa atividade semanal nem mensal, Então, se somos casados, o encontro de casados é um fórum de profundidade de conhecimento que a gente precisa estar presente, Da mesma maneira, a escola bíblica com o estudo de Apocalipse, agora o projeto O Espírito Santo e Você, e não diferente no dia de hoje, o evangelismo, algo extremamente importante para a nossa capacitação. Tudo que fazemos na vida, tudo que nós fazemos na vida, obviamente que se fizermos com planejamento e com capacitação, a probabilidade do êxito é muito grande, A gente não pode fazer tudo de maneira relaxada. Afinal de contas, até mesmo o relaxamento é alguma coisa que não tem a aprovação do nosso Deus, Então a gente faz, o cavalo prepara-se para a batalha e a vitória vem do Senhor, Então vejam que há uma composição, O cavalo prepara-se, e a frase começa assim, o versículo: o cavalo prepara-se para a batalha e a vitória vem do Senhor. Então, nós precisamos estar preparados, qualificados, capacitados, porque aquilo que não soubermos falar, nós contamos com um instrumento valiosíssimo dentro de nós, que é o Espírito Santo. E que, obviamente, que ao ver dentro de nós um coração quebrantado e uma disposição para fazer com excelência a obra de Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos honrar, que Deus vai colocar a palavra, que Deus vai dar o escape, a saída para aquilo que precisamos, naquele momento, eventualmente que seja até de um conflito espiritual no meio da rua, porque não estamos livres desse tipo de coisa acontecer, Ou seja, nem sempre, quando visitei, hoje falávamos com a Salatiel sobre a questão da capelania hospitalar. Por vários anos no Hospital Miguel Couto, fizemos a capelania hospitalar e nem sempre a recepção dos pacientes era positiva. De longe a gente já sabia, aqueles que estavam sedentos e aqueles que, Salatiel, que escondiam a cabeça e com a mensagem do seguinte: não venha me incomodar. Perfeito, nada é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Então, se fechou a porta, nós vamos respeitar, assim como Deus também respeita, eventualmente, um coração duro, para não aceitar a soberana vontade de Deus, Então, feita essa pequena introdução, cumprimentando a todos que estão aqui presentes, o desafio muito grande, para fazermos um compêndio de palestras de capacitação para o evangelismo, É um período em que vocês vão se debruçar semanalmente com uma hora e pouco de aula, de palestra, mas quem está do outro lado gastou dezenas de horas para poder consolidar, concatenar com começo, meio e fim, e depois distribuir uma apostila, uma apostila recheada que já está em quase 60, está em quase porque eu não acabei, mas eu tenho elemento suficiente para a aula de hoje, para a aula de amanhã, para a terceira, só falta a questão do fechamento da apostila propriamente dita, E um material de grande qualidade, eu entendo aquele princípio bíblico, faça com seu semelhante o que você gostaria que fizesse contigo, Então eu faço como eu gostaria, num curso ou numa palestra de capacitação, receber conteúdo sólido
E obviamente que se puder ser anexado com material de qualidade, isso é sempre muito bem-vindo, porque a gente permite que a gente estude, né, e possa ou relembrar ou aprofundar determinadas coisas que não ficaram claras. E ainda mais que o volume de informação é grande, né? Então, as palestras elas são terminantemente práticas, né? Então, não fiquem assustados com o volume de informação, né? O principal é estar atento e não só como um vaso, né? Um vaso físico, né? Somente o corpo, mas corpo, alma e espírito estejam presentes, né, nessas noites, para que possam absorver o conhecimento, né, e estarem se sentindo preparados para a condução da obra, tá bom? Então, dito isso, vamos fazer permaneçam sentados, vamos fazer uma oração para dar início a essa sequência de palestras. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos pelo privilégio, Pai, de estarmos na sua casa, na sua presença, com os teus filhos. E mais uma vez, ó Pai, com os nossos corações abertos para absorver conhecimento que vem da tua palavra, orientações importantes para a condução da tua obra, Pai. Eis-nos aqui, Deus, alegres, ó Pai, e disponíveis para cumprir o ID, para cumprir a ordenança estabelecida por Cristo sobre nossas vidas. Por isso, Pai, o Senhor é Deus que sonda e conhece os nossos corações, sabe de nossas limitações, das nossas restrições, por vezes de não tão ampliado conhecimento da palavra. Mas eu te peço, Pai, que durante essas palestras o Senhor possa nos capacitar e nos dar a segurança que nós precisamos para poder desenvolver a tua obra. Porque, como foi dito, né, já na introdução, há um versículo que fala claramente: o cavalo se prepara para a batalha e o Senhor é quem dá a vitória. Então o Senhor espera de nós a preparação e nós esperamos do Senhor, ó Pai, nada diferente do que estar conosco para poder desenvolver a obra que é sua, não nossa. Assim, Deus, nós oramos e nós já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Bem, dito isso, nós vamos estar correndo esse sumário, né? Os tópicos que vão ser apresentados ao longo dessas palestras, começando hoje com evangelizar uma ordem, né? Então não é um convite, é uma ordem, há um verbo no imperativo, né, estabelecendo um chamado para os discípulos de Cristo Jesus. As qualificações daquele que vai ganhar almas, né? Obviamente que entendendo que é Deus quem opera, né? É Deus quem convence, mas há necessidade de preparação, né? E de determinadas características, eu não vou esgotar, mas determinadas características básicas para sermos um ganhador de almas. Observações e precauções, né, importantes ao evangelizar. Então, dentro do guarda-chuva da temática prática, né, nós vamos estar apresentando alguns comentários, algumas informações que são importantes e que agregam valor para o evangelismo. E obviamente, né, isso culmina com a mensagem propriamente dita, que é, né, o carro-chefe daquilo que vai ser transmitido para diferentes grupos de pessoas que vão estar à frente de nós, né, no evangelismo de rua, né? Então nós vamos estar falando sobre o plano da salvação, como é que a gente apresenta a mensagem, dividida em 3 importantes passos, né? Ou seja, trabalhar nesse sentido para facilitar, né, o desempenho, o desenvolvimento, a capacitação dos irmãos, né? Eu quero deixar claro para os irmãos que a obra que nós fazemos, ela é uma obra prática, né? Então, diferentemente às vezes, né, quando a gente naquela época de aluno de colégio, né, que a gente tinha que decorar alguma coisa para responder exatamente, né, ou muito próximo para poder ser aprovado ou ganhar uma nota boa, né? Aqui, né, nós estamos diante de um ambiente prático, né? Então eu vou estar, obviamente, né, direcionando a mente, o pensamento de vocês com informações claras, práticas, né, daquilo que devemos fazer, mas deixo claro, né, de que isso não é um convite para o engessamento,
né, ou seja, só pode ser feito dessa forma. Então, ou então às vezes quando acontecia, voltando na época de aluno, né, que você decora um texto grande, aí você daqui a pouco tem daqui a pouco você esquece um pedaço do texto e pronto, aí entra em parafuso porque não consegue conectar o começo, o meio e o fim. Não é dessa maneira, tá? E aí a ideia hoje é estarmos abordando exatamente esses quatro primeiros pontos, né? Testemunho pessoal é algo que pode agregar valor para o evangelismo, e eu considero o testemunho pessoal como um pré-evangelismo. Eu não considero o testemunho pessoal como um evangelismo, mas ele é importante dentro do processo do evangelismo, né? Assim também como a distribuição de folhetos evangelísticos, porque nós vamos ver que nem sempre vamos ter o tempo que gostaríamos de ter. Então a gente tem que se adequar com o mundo que vivemos, um mundo frio, um mundo hostil, onde as pessoas são desconfiadas, onde as pessoas estão com pressa. Então a gente tem que se adequar, né? A gente não pode ser uma pedra de tropeço e nem um motivo de embate no meio da rua, né? Então o folheto evangelístico ele tem o seu valor, né? Mas eu quero mostrar para a igreja que o evangelismo é muito mais do que pegar um papel, né, e entrega. Não é isso. Isso não é evangelismo, né? 5 conceitos errados sobre evangelismo, né? E aonde nós vamos gastar mais tempo é entendendo por que as pessoas dão desculpas. Então vamos, diante desses diferentes grupos aqui, nós vamos apresentar desculpas que eles oferecem, sobretudo, né, neste povo aqui, neste grupo, né, o nosso enfoque, né, para o evangelismo principal é este, né, não é somente este, mas principalmente este, né? E obviamente que aqui nós vamos ver, por exemplo, né, mais de 30 ou 35, quase 40 desculpas com sustentação bíblica para se contrapor, né, aos argumentos, ou seja, simplesmente, né, alguém falar alguma coisa e você não ter como responder, reagir, né? E assim são esses os grupos, né, com ênfase, né, com foco principal no perdido, né? E aqui exatamente é onde nós vamos gastar mais tempo. E já entramos na semana que vem para tratar, né, deste primeiro tópico aqui, né? Então na semana que vem nós entramos, mas não conseguiremos encerrar diante de tantos argumentos e desculpas que são apresentados e que é muito importante a gente ter o conhecimento de versículos para se contrapor, tá bom? Então vamos lá. Evangelizar é uma ordem, né? Evangelizar significa anunciar as boas novas de Jesus para que toda criatura possa crer que Cristo é o Filho de Deus, né, e Ele veio para a salvação de todos os pecadores, né? Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova que traz libertação aos cativos, dos cativos, dando-lhes a oportunidade, a possibilidade, a certeza, né, da vida eterna. Então, evangelizar, o evangelismo, é uma tarefa de testemunhar Cristo aos perdidos, é uma tarefa de levar homens, mulheres a Cristo, é alistar vidas ao exército, aos serviços de Cristo, e é obedecer e proclamar as boas novas. E em Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim, Paulo fala o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, né? Então, algo que chama a nossa atenção logo de cara, né, que é uma mensagem que não é subliminar, né, pode estar implícita, mas que eu vou tornar explícita, é isto aqui, né? Não podemos nos envergonhar, porque a própria palavra de Deus diz que se nós nos envergonharmos de Deus, Ele se envergonhará de nós, né?
Então a gente precisa entender a responsabilidade desse ato, né, para poder fazer com decência, com ordem, com zelo, para que possa Deus trabalhar por meio da sua vida, e não simplesmente, né, como às vezes temos membros de igreja que estão brincando com Cristo, gastando o seu tempo na igreja e não estão vivendo uma vida de comunhão com Deus, né? Então, quando fala aqui, né, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Então, quando fala de justiça de Deus, fala do caráter justo e reto de Deus, né? E Ele não é justo meramente porque pratica a justiça, mas Ele pratica a justiça porque em si mesmo Ele é justo. E além disso, por ser justo, Ele só faz aquilo que é reto, né? Então, o alvo do evangelismo, eu diria que é um alvo tríplice. É um alvo tríplice, ou seja, salvar os perdidos, restaurar os desviados e, eventualmente, edificar, né, os crentes. E nesse sentido existem basicamente 3 tipos de evangelização, né? Vamos arredondar. 3 tipos básicos de evangelização. A evangelização em massa, ou seja, aquela expressa através de cultos evangelísticos no templo e fora do templo, né? E Cristo utilizou este tipo de evangelismo ao pregar, né, para as multidões. Uma outra forma de evangelismo são os pequenos grupos, algo que a gente tem no coração para trabalhar em 2026, ou a partir de 2026. Então, hoje, estamos estabelecendo um marco importante, inclusive de preparação e de qualificação para esses futuros líderes, né, casas que serão abertas para poder, né, fazermos pequenos grupos, né? E também a outra forma de evangelismo é o evangelismo pessoal, né? E nessas palestras de capacitação que nós vamos aqui nos debruçar durante as próximas terças-feiras, e hoje nós vamos focar no evangelismo pessoal, né? Sobretudo, como eu disse, na tarefa de apresentar Cristo aos pecadores não remidos, não redimidos, individualmente, para que eles possam ser salvos, né, por Deus, né? E Jesus, Ele deixou uma ordem muito clara para nós, né? Em Mateus, no capítulo 28, verso 18 a 20, né, está escrito o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, imperativo, ide. Portanto, fazei discípulos, portanto, uma ordem, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Eu diria que é bom saber que Jesus, Ele não somente nos deixou uma ordem, né, a ordem pelo ID, como também Ele nos municiou de tudo o que nós precisamos para cumprir o ID, que é exatamente o pleno e suficiente revestimento do Espírito Santo de Deus, né? Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim sereis minhas testemunhas. Então, o evento de evangelizar, a atividade evangelística, é uma maneira que temos de testemunhar Cristo. E eu que isto aqui também é fundamental. E aí eu diria, né, eu chego a uma constatação, eu não sei se você se coaduna com a minha visão, né, mas uma constatação clara, né, e assim, eu vou colocar algumas ideias, força e algumas frases de impacto, exatamente, não para você se sentir culpado, mas exatamente para você sair daqui nessa noite e nas outras com a certeza do que Deus te chama a fazer, né? Então, uma constatação é de que a maioria dos cristãos não evangeliza porque não possuem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque recebereis poder
para testemunhar. E se não vão a campo, a gente pode, chegar a uma conclusão de que muitos não estão cumprindo a ordem de Cristo porque não estão vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Um pé na igreja, outro no mundo, ou dois no mundo, e um ouvido, um cheiro de ouvido dentro da igreja, Então não estão cheios do poder, não estão cheios do Espírito Santo, não estão vivendo um processo íntimo de santificação, contínuo e crescente de santificação. Então, orar por si já é difícil. Interceder em casa pelos outros já é mais difícil. E ainda ir para a rua para trabalhar é uma tarefa que não vai acontecer. Concordam comigo? Sim? Então, quando os apóstolos e os cristãos primitivos eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, eu quero dizer para a igreja que está reunida, nada foi desculpa para a pregação ousada e perseverante da palavra do Evangelho. E quando eu falo nada, eu falo de perseguição, eu falo de timidez, eu falo de medo, eu falo de falta de preparo. Nada foi impedimento para o cumprimento ou para compartilhar algo que fez muito bem para eles, Receberam poder para testemunhar, E o método deles era simples e prático. Vamos ver? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todas essas referências estão entre aspas, e todas elas, como vocês podem ver, são extraídas do livro de Atos, E se multiplicava o número dos discípulos. Levantou-se, portanto, uma perseguição, e foram dispersos pelas regiões. E os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, Então eu deixei aqui sublinhado para vocês algumas coisas, para exatamente chamar a atenção de que por esses versículos conseguimos contemplar aquelas 3 frentes, aqueles 3 tipos de evangelismo, O evangelismo no templo, o evangelismo em pequenos grupos e o evangelismo também individual, Eu quero que vocês entendam, pelo que está escrito, a relação diretíssima que existe entre evangelismo e crescimento da igreja. Então isso não foi um texto dentro de um contexto para ser diferente no dia de hoje, ou seja, ou um texto válido apenas para a igreja primitiva, E esses versículos nos mostram que não foi um dia, não foi um mês, foram 2 anos. E qual é a mensagem importante que isso transmite para nós? Que nós temos que ter um ministério ativo. Então tudo tem o seu tempo, Nessa semana mesmo, eu pensando na questão do evangelismo, e já, obviamente, que vendo outras coisas em paralela, como por exemplo, já temos a classe de novos convertidos, então é um elemento importante. Estamos reformulando, revitalizando as nossas redes sociais, o nosso site e tudo mais, é um complemento de evangelismo. Mas além dos evangelistas que vão se levantar de um dom ou adormecido ou que não ainda sabem, junto com a equipe de apoio, ou seja, junto de um ministério de evangelismo, é importante a gente também ter um ministério de integração, porque a gente percebe pela literatura e por aquilo que vários pastores compartilham, de que há uma evasão muito grande
de membros que chegam por meio do evangelismo por conta da ausência de um ministério de integração estruturado, fortalecido, empenhado, motivado e ativo para também fazer a sua parte, né? Então já conversei, né, com os irmãos Márcio e Rose, né, que são professores do Novos Convertidos. Então, ou seja, importante porque já fazem parte dessa estrutura evangelística, né, para poder assumir essa responsabilidade e se preparando, né, para que a gente possa discutir a abordagem e a maneira como vamos conduzir este acompanhamento na igreja, né, de maneira ordenada, planejada, né, equilibrada, porque isso também alegra, né, o coração de Deus, né? Então todos eles foram pescadores de homens. Eles compreendiam que foram salvos com o propósito de testemunharem, né? E assim está claro para nós que o evangelismo, ele não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas a todos indistintamente. Porém, muito mais do que uma ordenança, né? Da mesma forma como o dízimo que devolvemos na casa do Senhor, nós temos que ter o desejo e a alegria e o amor de fazer o que Deus nos chama a fazer. Então não adianta só cumprir a ordenança, ou devolver o dízimo e ali estar preso, triste por aquilo que você está fazendo. E da mesma maneira, não diferente, no evangelismo, a despeito da ordem que recebemos, nós precisamos fazer com amor, repartir o grande amor que nós recebemos de Deus. Ainda que nem todos sejam evangelistas, porque nem todos receberam o dom, o ofício de pastor, de mestre e de evangelista, nem todos receberam, né? Todos são chamados a evangelizar. São duas coisas distintas. Há uma responsabilidade geral de evangelizar, como parte da grande comissão de Jesus, registrada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, né? Portanto, aqueles que não têm o dom, presta atenção, aqueles que não têm o dom de evangelista, eles não são chamados para simplesmente não fazer nada ou assistir e ver os que têm o dom trabalhar, e sim investir os seus próprios dons com mais intensidade no ministério evangelístico como uma equipe de apoio. Então, numa visão maior do evangelismo que vamos executar, né, nós vamos ter um grupo no sinal, na rua, outro em frente da igreja, outro dentro da igreja com a intercessão, né, orando pelas pessoas que vão entrar dentro da igreja. Então, juventude, intercessão, demais ministérios estão, né, convocados para participar desse evangelismo de dimensão maior, né? É claro que nem sempre nós vamos poder executar nesta dimensão, né? Por vezes nós vamos fazer um evangelismo que vai se limitar mais aqui à nossa rua, né, com a questão de um colete, disponibilizando uma oração ou então um folheto evangelístico, mas não deixando de fazer, né, a obra, né? É claro que para a mobilização de um evangelismo de maior proporção, a gente precisa de um número grande de pessoas, né? Então eu tenho assim em mente de que no mínimo nós vamos precisar para poder, né, algo que eu estava já vislumbrando, entre 15 e 20 pessoas no mínimo para fazer esse macro evangelismo aqui próximo de nós. É claro que numa dimensão menor pode ser feito com 1, com 2, né? E esses, numa frequência maior, né, nem todos são aposentados. Então a maioria trabalha, então a gente tem que respeitar, né, o horário de trabalho e o tempo disponível para poder juntar, né, a mão de obra num final de semana ou num feriado e fazer um evangelismo de marca maior, né, de dimensão maior, tá bom? Então, mais uma frase de impacto para vocês. Não evangelizar é um pecado de negligência
e omissão. Eu não gosto de ficar tapando o sol com a peneira, né? Não sou de mostrar muito a gengiva, né? Mas eu sou de falar a verdade e ser transparente. Eu também prefiro assim, do contrário, quando eu estou aí, alguém que faça a mesma coisa. Então, não evangelizar é um pecado de negligência e omissão. Na verdade, é uma conspiração contra uma ordem expressa de Deus, né? Então é importante a gente entender a responsabilidade que Deus nos chama a cumprir, né? Tudo tem o seu tempo. Isso já está mapeado no coração da liderança da igreja há tempo. Mas obviamente que outras coisas foram necessárias acontecer antes desse momento, né? E certamente os obreiros hoje na casa de Deus estão numa condição espiritual melhor do que estavam há 2 anos atrás. Às vezes não estão melhores porque escorregam na casca da banana, escutam mais a sua voz do que a voz do Espírito, né? Endurecem o coração e aí parece que querem retroceder. Mas se não fosse isso, né, estaríamos ainda passos mais largos à frente do que já somos hoje. Então é nítido ver, né, aquilo que Deus já promoveu no nosso meio, por tudo aquilo que vem sendo executado, a começar de um elemento divisor de águas no meu entendimento, que foi o curso do obreiro aprovado, tá? Então, a despeito dessa ordenança, o evangelismo ele pode ser muito difícil. O cenário de adversidade ele não é diferente da igreja primitiva. Nós estamos diante do distanciamento espiritual, nós estamos diante de muitas crenças e de valores em transformação, onde os conceitos de certo e errado parecem mais confusos do que nunca, né? Dentre outros desafios. Às vezes, né, as pessoas, ou não poucas vezes, as pessoas elas se mostram muito insensíveis, até hostis. Mas eu quero que você se lembre da parábola de Jesus sobre os 4 tipos diferentes de solo. Há solo com muitas rochas e solo bom e fértil. Então o convite que eu faço a você é seja como o semeador que semeou o evangelho em toda parte. Deus ele dará frutos conforme lhe aprouver, conforme lhe agrada. E existem maneiras diferentes de semear. Portanto, não se desanime se uma abordagem específica ela não vier a funcionar, né? Então isso é outra coisa que eu quero deixar os irmãos preparados, né? O evangelismo tem a ver com Deus e o perdido. O evangelista ou o grupo de apoio é a menor peça do quebra-cabeça. A nossa tarefa é lançar a semente. Os resultados pertencem a Deus, né? Ademais, o evangelismo, outra coisa importante também, evangelismo não é cooptar gente para a nossa religião, para a nossa denominação, mas é levar a verdade do evangelho para todo aquele que precisa do verdadeiro Deus, né? Portanto, nós devemos ter em mente que não temos a obrigação, nós não temos a obrigação de converter ninguém. E nem também a obrigação de trazer determinado número de almas para a igreja. Eu não sei em outras denominações se existe esta meta como se fosse um comércio. Não sei. Aqui não existe. E essa mensagem ela precisa estar bem clara em nossos corações, para não gerar trauma, não gerar frustração, não gerar desânimo, sobretudo para o evangelista, né, o marinheiro de primeira viagem, caso não consiga trazer alguém para a igreja, né? Então é importante lembrar que o evangelista é a menor peça. A nossa tarefa é lançar a semente, e quem faz a obra
é Deus, né? Lembra lá de Paulo, de Apolo, né? Um planta, o outro rega, e quem dá o crescimento é Deus, né? Independente do que vai acontecer, nós precisamos estar preparados, nós precisamos meditar nas Escrituras, né? Então a gente vem trabalhando isso incansavelmente com a igreja, na pregação da palavra, mostrando a importância da palavra, né? Transmitindo o maior número possível de versículos dentro da palavra, para poder a igreja entender a importância da palavra de Deus. Então precisamos meditar, precisamos orar, precisamos vigiar em todo o tempo. Então não se assuste, né, com os ataques da parte do inimigo. Não se sinta ofendido, não se amargure com palavras, né, que eventualmente podem chegar aos seus ouvidos, né, algo do tipo: para de falar de Jesus, eu não estou querendo escutar nada sobre Jesus. Ou ainda, ninguém aqui está interessado nesse evangelho, né? Então, ou seja, não se sinta ofendido, não se amargure com aquilo que você pode escutar. O principal é saber e ter o conhecimento de que estamos diante de um Deus que está olhando tudo o que nós estamos fazendo. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? A gente já falou sobre isso. O Evangelho sempre será vitorioso, porque Deus mesmo cuida da sua palavra para cumprir. E você está oferecendo o melhor que se pode conseguir neste mundo. O que é? A certeza da vida eterna. Então o que você está apresentando é um produto de excelência, é uma mensagem de excelência, né? Então não é qualquer coisa que você está apresentando. Aqueles que não aceitam Jesus agem assim por causa da fraqueza natural do ser humano, e não porque o evangelho lhe pareça sem valor. Mais uma vez, traga à sua memória a parábola do semeador. Como você não sabe quem vai aceitar e quem vai recusar Jesus, né? Você precisa anunciar Jesus a todos. Em João no capítulo 6, verso 36, nós vemos que mesmo Jesus, ele encontrou pessoas que não criam nele. Diz assim a palavra: porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Então, se isso aconteceu, né, com Jesus, não será diferente conosco, né? E sobretudo, como o pastor Humberto falou, dentro do nosso quintal, que é o mais difícil, e que Jesus já anunciou aqui, falando sobre a dificuldade. Entretanto, eu quero que você saiba, né, que certamente muitas pessoas estarão esperando de coração aberto a mensagem de salvação na pessoa de Jesus, né? Então, eu não tenho dúvidas quanto a isso também, diante daquilo que os meus olhos já viram. E aí, outra frase importante, né? Outra mensagem importante: se estamos sendo atacados, é porque estamos incomodando. E se estamos incomodando, é porque estamos vencendo e agradando a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então sejamos sábios, né? Eu não quero tribulação, mas lá no livro de Romanos vai dizer para nós nos gloriarmos nas tribulações, porque as tribulações vão produzir o quê? Esperança, experiência, né? Ou seja, vai produzir virtude para nós. Então, é importante a gente guardar a mensagem no coração, porque essas coisas podem acontecer ou vão acontecer. Então, a gente ter a certeza disso é importante. Estamos incomodando, por quê? Porque nós estamos vencendo e agradando a Deus e encurralando, aniquilando o inimigo e o seu exército caído, né? O que nos falta, né? Eu diria em alto e bom som, o que nos falta
Não é o comissionamento, mas antes disso aqui, deixa eu falar uma outra coisa aqui, para eu seguir aqui a sequência. Outro valoroso conselho que eu deixo é fazermos a obra de Deus, e o próprio nome diz, né? Não é minha, é de Deus, né? Não é da liderança da igreja, mas de Deus, é fazer a obra de Deus sem vaidade, né? Não deixe que os elogios e os frutos do trabalho façam você ficar orgulhoso. Orgulho não fica bem para os filhos de Deus, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo. Deus não é orgulhoso, Deus não se agrada do orgulho. Você lança a semente, mas é Deus quem dá o crescimento, né? A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo é quem convence o homem que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador. Nunca se esqueça que você age como um vaso, como um instrumento na mão de Deus, e que toda a glória e que toda a honra pertencem somente a Deus. Feita essa introdução, cabe um dado estatístico assim como uma reflexão, né? O relatório estatístico anual de 2024 da International Mission Board mostra que cerca de 166 mil pessoas, um relatório de 2024, 166 mil pessoas morrem diariamente sem Cristo, diante de uma população global que hoje já é superior a 8,1 bilhões de pessoas, né? Não há dúvida de que nenhuma outra entidade na Terra ela tem competência e autoridade para evangelizar pessoas que não seja a igreja. A igreja é o método de Deus. Nós não podemos nos calar nem nos omitir. Se o ímpio morrer na sua impiedade sem ouvir o evangelho, Deus vai requerer de nós o sangue desse ímpio. Não estou colocando medo, estou apenas trazendo à memória o que a palavra de Deus diz, né? Por isso que a gente não pode fazer o evangelismo de qualquer maneira. A gente precisa ter consciência, precisa renovar a nossa mente para que as nossas ações sejam coerentes e aprovadas por Deus. Em 1963, quando John Kennedy ele foi assassinado no Texas, em Dallas, né? Em 12 horas, há um relato, 12 horas, a metade do mundo tomou conhecimento da sua morte. 1963, 62 anos atrás, sem internet, sem os recursos que nós temos hoje, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados há 2000 anos atrás. E há uma constatação de que ainda quase a metade do mundo não conhece essa boa notícia. Aí chega naquilo que eu coloquei antecipadamente. O que nos falta não é comissionamento. Nós não escutamos? Ide. Então já tem um comissionamento. O que falta é obediência. O que nos falta não é conhecimento. Recebereis poder para testemunhar. O que falta é paixão por almas. O que nos falta não é método, né? Mas sim disposição para fazer a obra. E mais uma vez, eu digo, não tornem essas frases, né, um sentimento de culpa ou um peso na vida de vocês. Pelo contrário, o objetivo é apenas alargar a visão espiritual de determinadas coisas que fazemos e não entendemos como é entendido no mundo espiritual. Encontramos o Messias e nós não temos anunciado isso às outras pessoas. Encontramos o caminho
e não temos avisado isso aos perdidos? Encontramos o Salvador e não proclamamos isso aos pecadores? Encontramos a vida eterna e não temos espalhado essa maior notícia aos que estão mortos em seus delitos e em seus pecados, né? Obviamente que essas palavras, elas não podem ser apenas uma reflexão sem ação, né? Nós precisamos reagir. E para isso eu gostaria de compartilhar, né, uma informação extremamente importante. E aí eu pensei, né, qual a maneira de transmitir uma informação relevante de maneira fácil, como se estivesse falando para crianças do berçário. Aí eu pensei e cheguei nisso aqui. Ué, não é fácil? Vocês não viram isso já na vida de vocês? Uma função exponencial, cuja base é A e o expoente é X. Vai repetir? Vocês vão se lembrar assim, vamos lá. 2 elevado a 0, vou dar uma dica. 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, não responde não. Vou dar uma dica. 2 elevado a 0 é a mesma coisa que 5 elevado a 0. É a mesma coisa que... Não, eu estou afirmando, acredita em mim. É a mesma coisa que... Mas não são todos os números não. Não são todos, não, peraí. Do que 100 elevado a 0 e tem mais um. Do que 1 milhão elevado a 0. Qual é o valor disso? 0 é para a resposta de vocês. É 1. Misericórdia. Então tá bom. Então 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, qualquer número na base elevado a 0 é igual a 1. Aí vocês devem estar pensando assim, além de trazer um sorriso no meio da palestra, qual foi a relevância dessa informação, né? Aí agora vai ficar mais fácil ainda. Se já estava fácil por esse gráfico, agora vai ficar mais fácil ainda. E que vocês não digam não. Vamos lá. Aqui. Então, agora a mensagem está clara. Eu poderia até nem falar mais nada. Absolutamente mais nada. Sim. Então qual é a mensagem que está por detrás desse gráfico e desta tabela? Qual é? Imagina que abrimos a igreja e existe apenas este elemento que vos fala, um pastor, e mais nada. Então eu começo no campo evangelístico, né, apenas com a minha pessoa. Então, nessa função exponencial, 1 é igual a 2 elevado a 0. Sim? Sim ou não? 2 elevado a 0 é igual a 1. Não é isso? Então o meu objetivo é alcançar no mínimo uma alma. Então se eu alcançar uma alma no primeiro ano, serei eu e mais 1. Seremos 2. 2 elevado a 1 é quanto? 2. Então vamos lá. No ano seguinte, a minha missão é uma, e a desse que foi evangelizado também 1. Então éramos 2, viramos, então 2 elevado a 2 é igual a 4. Então tá bom, vocês já entenderam o raciocínio, aonde que eu quero chegar? Vamos lá. No 5º ano, seríamos já 32? Ou seja, aquele que eu evangelizei e que foi alcançado, ganho, e mais 30, seríamos 32. No 10º ano, seríamos 1024. Em 15 anos,
seríamos 32.768. E numa pura exponenciação, em 20 anos, acredite, porque eu fiz na calculadora a conta, em 20 anos, nós seríamos 1.048.576. Guarda só isso aí, 1 milhão. Pô, tá bom, tira, joga, deixa de lado 40, não deixa jogar fora não, deixa de lado 48 mil, guarda só isso, 1 milhão. Por que eu falei 20 anos? É à toa? É à toa? Não. Por quê? É a idade mais ou menos da nossa igreja. Então imagina se a cada ano isso tivesse sido cumprido. Isso é uma pessoa, né, pastor? Uma. Imagina toda a igreja. Isso, varão. Então se tivéssemos, em vez de fossem 10, não seria 1 milhão, seriam 10 milhões. Perfeito. Então eu parei no 20 de propósito, para você olhar para o lado e ver cadê esses 1.048.000 almas ganhas para Jesus, né? Então por isso é que eu disse que esse gráfico ele seria impactante, né? Porque em 10 anos, ou seja, hoje estamos aqui, né? Aqui, ó, entre isso e isso aqui, né? Não é isso? Mais ou menos, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha como nós estamos aquém. Uma igreja, uma história de 20 anos, e estamos com números bem inferiores. Então, isso tudo é para convidar vocês a botarem a carapuça? Não, isso tudo é para estimular vocês a entender a responsabilidade, exaltar, né, aquilo que somos chamados a fazer. Ademais, né, nós gostamos de cantar e falar a palavra Maranata, né? Maranata, que significa o quê? Ora vem, Senhor Jesus, né? Então, para não cairmos no campo da hipocrisia, e se realmente queremos que Cristo volte, né, façamos a nossa parte, qual seja pregar o Evangelho. Por que eu falo isso? Porque Mateus no capítulo 24, verso 14, diz assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Olha a frase final: então virá o fim, Cristo voltará. Então, se de fato queremos ver a volta de Cristo, e não são palavras hipócritas, isso precisa estar associado ao efetivo desejo de pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Porque está escrito no versículo: será pregado este Evangelho por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa é a primeira parte, né? Evangelizar uma ordem. Vamos lá. Agora, qualificações do ganhador de almas. Então eu reuni aqui 7 características, apenas 7, né? Poderia ter colocado outras, mas apenas 7. Primeiro, ser convertido, né? Como é que eu consigo falar de uma coisa boa se essa coisa boa não me pertence? É a mesma coisa que fizemos uma campa dentro algum tempo atrás. Convidei cada jovem para trazer um jovem. No final, ou melhor, no início da reunião, quantos jovens convidados tinham? Nenhum. Qual foi a lição que ficou? Pode ter sido vergonha? Pode. Mas mais do que a vergonha, testemunho. E aí, a pessoa vai pensar assim: ué, ir para uma reunião onde eu não vejo nada de diferente na tua vida, qual o ganho que eu vou ter de ir para um lugar que eu não familiarizo, não gosto e, sobretudo, não vejo transformação na sua vida? Então, no evangelismo não é diferente, né? Ser convertido é fundamental, ou seja, ter a certeza da salvação é fundamental, né? Depois, conhecimento da palavra de Deus, né? É preciso manejar bem a palavra de Deus,
1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que maneja bem a palavra, que não seja motivo de vergonha e que maneja bem a palavra da verdade. Então vejam que isso é uma orientação firme, clara, forte para nós, manejarmos bem a palavra de Deus, para que, como Filipe, nós tenhamos habilidade para conduzir pessoas a Cristo e responder com mansidão e temor àqueles que pedirem a razão da nossa esperança. Um outro ponto: vitória sobre o pecado, né? Ou seja, eu não disse impecabilidade absoluta, não foi isso que está escrito ali. Ou seja, ali não está escrito um ser perfeito, também não está escrito isso. Mas a vitória sobre o pecado, né? Se nossas palavras, elas não estiverem acompanhadas de uma vida irrepreensível, ou seja, de uma vida com um bom e coerente testemunho, não adianta pregar. Ou talvez adiante na condição de mula. Deus não usou uma mula, mas será que vale a pena? A gente só está como um vaso usado e não aprovado por Deus? Ou seja, é preciso ter caráter santo, uma vida santificada, um alto grau de espiritualidade, né? Lembremos das palavras de Cristo. João capítulo 7, verso 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quando o Espírito Santo habita num filho de Deus, segue-se do seu ser, né, um rio, fluirá a vida como uma fonte ou um rio, a fim de que outros venham e participem das influências da graça de Deus sobre a sua vida, né? Deus, ele não usará instrumentos mortos para produzir milagres vivos. Deus não usará instrumentos mortos para produzir milagres vivos. Ele requer homens vivos e plenamente vivos. Então, quando eu falo, né, sobre a questão de um grau de espiritualidade, aí é aquela coisa que talvez ao olhar esses predicados, esses pré-requisitos, né, na sua cabeça, na sua autocrítica, né, e é bom que isso aconteça, né, você se depare com uma lista pequena, mas aonde você veja, olha, nesse item 3, o pastor acabou de falar sobre autoespiritualidade, isso ainda não está pleno na minha vida, né? Aí você tem dois caminhos: o caminho de desistir ou o caminho de avançar, né? Então, a mensagem que é propagada, ela tem esse fim, de mostrar qual é o gabarito, qual é o padrão, o que Deus espera de nós, para produzir ações ou reações em nós para um aperfeiçoamento para a sua obra, né? Quem aqui entre nós quer retroceder? Eu diria que ninguém. Ninguém em sã consciência vai dizer que quer retroceder. Ninguém. Queremos avançar. Mas é preciso entender que o queremos, com Q maiúsculo, implica ação. Não são palavras vazias. Implica em ação, né? Quarta característica. Obviamente que compaixão pelas pessoas perdidas, né? Essa qualidade nós adquirimos quando aprendemos a amar como Deus nos ama, e ela move os nossos corações para que possamos enxergar as pessoas perdidas e nós sermos motivados a ajudá-las, né? A agir no sentido de ajudá-las. Outra coisa importante: ser um cristão de oração. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. A oração pode muito em seus efeitos. Então nós estamos indo para um campo de batalha, e obviamente que o revestimento na oração é fundamental para que Deus esteja nos abençoando, nos preparando, nos capacitando, trazendo à nossa memória aquilo que precisa ser dito, colocando palavras que a gente nem sabe de onde está vindo e Deus coloca para ministrar ao coração do perdido. Então, viver uma vida de dependência a Deus é fundamental no exercício
de qualquer obra e não diferente do evangelismo. É importante para a escola bíblica infantil, é importante para a introdução e recepção, é importante para o ministério de louvor, é importante para o pastor, para todos. A oração é fundamental. Uma vida de oração, então é mais um item. Pastor, assim, na reflexão interna, pastor, isso aqui eu ainda estou meio falho. Então, ótimo. Seja o momento de você ser confrontado por aquilo que Deus espera para elevar o seu padrão, a sua referência diante dos olhos de Deus, né? Sexta característica, ter uma viva fé. Se queremos ser conquistadores de almas para Cristo, teremos que crer em Deus e no seu Evangelho, né? Nós não podemos deixar de ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu diria que aquele que tem, né, a luz do bom senso, quem tem mais probabilidade de ser empregado como um instrumento de Deus para realizar a obra do Senhor, é aquele que espera que Deus o use e que lança a mão à obra com a tenacidade oriunda dessa convicção, né? Então, ter fé naquilo que Deus pode fazer é fundamental, né? A gente acreditar no poder de Deus, não na nossa autossuficiência, no nosso conhecimento, né? Eu diria que ao acabar essas 4 palestras e vocês se debruçarem com 60 páginas de apostila, isso pode causar um desespero. Como vou conseguir internalizar 60 páginas de apostila? E não é esse o questionamento que você tem que ter. O que você precisa é estar hoje não só como um vaso de corpo, mas de alma, de espírito. Está com o coração quebrantado, disponível. E aquilo que você vai olhando ou vai sendo confrontado, você refletir e reagir ao longo dos dias, para que ao final dessas palestras você esteja melhor do que quando você começou esse evento, né? E a última coisa é, ser cheio do Espírito Santo, né? A ordem de Jesus à igreja para pregar o Evangelho está intimamente ligada à ordem para receber o poder do alto, como já foi mencionado no versículo de Atos, capítulo 1, verso número 8, né? O poder de Deus faz a diferença. O apóstolo Pedro, né, fraco e tímido, antes do Pentecostes, se tornou o quê? Coluna, após o revestimento do poder de Deus. Então isso não é exclusivista, algo exclusivo de Pedro. Se está escrito, também tem serventia para nós, né? Quando o trabalho do Senhor passa a ser dirigido exclusivamente pelo homem, torna-se em uma organização mecânica, fria e estéril, né? Então a gente precisa estar em completa comunhão com Deus, né? Agora nós entramos nas observações e precauções ao evangelizar. Vamos comentar algumas, né? Hoje, muitos cristãos, eles já começam a conversa evangelizando. Outros procuram condenar os vícios da pessoa, ou de que maneira ele deveria se vestir ou se portar, né? E não é assim que se trabalha no evangelismo, né? É mais ou menos como uma pessoa que não tem, por exemplo, é uma pessoa introvertida, que não consegue se expor e é confrontado com uma tarefa do tipo, liga e faz isso. Aí a pessoa pega o telefone e não dá nem bom dia, boa tarde, ou seja, já vai atropelando, né, como se fosse uma metralhadora, porque é como se estivesse com uma batata quente querendo se livrar daquele momento, né? Então a gente não começa um evangelismo, né, confrontando, né? Ou seja, a gente começa uma conversa suave, né? Então vamos lá.
O nosso dever não é julgar, não é apontar erros e pecados. A nossa tarefa é mostrar às pessoas a verdade. Quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo será o Espírito Santo de Deus, né? E aí uma outra consideração importante: não force ninguém a tomada de decisão, né? Como a questão de, não, você tem que se batizar. O que adianta fazer uma coisa por pressão, para agradar aos outros? Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Mais tarde, quando aquela pessoa que foi evangelizada tiver um verdadeiro encontro com o Senhor, ela irá se interessar em saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além disso, nós devemos tomar todo o cuidado possível para não entrarmos em confrontos religiosos. De maneira alguma devemos ofender as pessoas e os seus credos. Sabe por quê? Porque é possível, é provável ou é certo que muitos de nós que outrora acreditávamos em outras crenças, não admitíamos qualquer tipo de crítica. Portanto, toda abordagem precisa ser feita com sabedoria. E aqui eu elenco a forma como nós devemos fazer o evangelismo, né? Então, fazer com amor, isso já foi dito, contato, habilidade, com paciência, persistência, né? Não sucumbir no primeiro embate, com objetividade. E eu diria que a objetividade está sendo criada e construída aqui. Diferentemente se eu desse uma missão, né, para vocês, olha, prepare-se uma semana, ou então amanhã vai a campo com esses panfletos e vão fazer o evangelismo. Então, a objetividade, ela estará sendo construída aqui, nessas palestras, porque vocês vão concatenar começo, meio e fim, uma ordem genérica, geral, para aquilo que vocês têm para fazer. E, obviamente, né, não é agradável, a gente não tem todo o tempo do mundo, não é agradável conversar com uma pessoa prolixa, que fica gastando o teu tempo e não chega ao objetivo. Não é agradável. Não sei se você gosta, eu não gosto. Então a objetividade é fundamental, né? Ouvir a pessoa evangelizada, né? Ali não é um autoritarismo, desce goela abaixo, né? Não é um monólogo. Ali é um ambiente de proximidade. Use linguagem que as pessoas compreendam, né? Então nada de palavras difíceis, né? Este que vos fala palavras difíceis de propósito e eventualmente para brincar com os seus alunos, né? Só por isso, né? Só por isso. Então, às vezes, pastor Humberto, na escola bíblica dominical, eu uso umas palavras que eu tiro lá do fundo do baú, que eu gosto de ver o rosto dos meus alunos, né, com os olhos brilhando e um olhando assim para o outro. O que isso quer dizer? Mas é só para produzir isso aí, ó, só para sorrir, mais nada. Não é para, não, eu tenho, sei falar tal, não é nada para isso, é só para isso aí, para descontrair. Então, use linguagem, hoje, o quê? Oi? Sim, irmã. Assim como Deus não é Deus de mesmice, nem eu também. Então a gente tem que inventar para poder a gente alcançar mentes e corações. Vamos lá. Não fuja do assunto da salvação. Então, ou seja, vocês sabem que não havia uma empatia entre judeus e samaritanos? E Jesus, ele não se evadiu daquilo que ele teria para fazer com a samaritana. Evite assuntos polêmicos, discussões. Mostre o plano da salvação de modo simples. Então, calma que a gente vai transmitir esse plano da salvação, deixar isso mais claro para vocês, ou deixar claro, né? Porque até agora eu não falei ainda nada sobre o plano da salvação. Procure responder todas as perguntas com apoio bíblico, né? Isso eu vejo uma coisa interessante, né? Ainda que você não tenha, João no capítulo 3, verso 16 diz isso, mas se você tem a ideia do que aquilo transmite, responda. Melhor do que você falar de coisas particulares, achismo, né? Ou então coisas que, né, às vezes no meu trabalho eu escutava dizer, sempre foi assim, chefe, sempre foi assim. Então isso não é resposta, né? A gente precisa
aproveitar ouvidos que estão atentos para poder implantar a boa semente, né? Porque nem todos os ouvidos querem ouvir, né? Além disso, algumas outras observações e precauções a evangelizar. Cuidado com a aparência visual. Então vocês não estão indo para São Paulo Fashion Week. Vocês estão como soldados marchando no campo do inimigo. Então cuidado com as vestimentas, né? Nada de roupa apertada, rasgada, que lembre o mundo, né? Roupa curta, baby look, né? Aí você vai levantar a placa, aí daqui a pouco você vai ver, né? Você não, os outros vão ver coisa que não deveriam estar vendo, né? Então sejamos sábios na hora de se posicionar. E para isso, eu tenho conversado diariamente com o Alain, né, daquilo que a gente vai efetivamente adquirir. E eu estou, a despeito de ter anunciado que seria distribuída uma camiseta para aqueles que vão estar no evangelismo gratuitamente, muito provavelmente eu vou mudar essa ideia, não a ideia do custo. O custo é ponto pacífico. Será honrado tudo pela igreja, né? Mas a ideia, ao invés de ser uma camisa que você leva para casa, ser um colete que vamos fazer, né, onde tem a abertura lateral e consequentemente, né, não vai ficar como se fosse uma estufa, né, para fazer o evangelismo, né? Mas obviamente que o colete ele fica por fora, mas o que está por dentro, né? Então a camisa, né, com uma altura boa para esconder, né, o que está por detrás, ou então quando levantar não aparecer o umbigo, né? Por favor, não estamos na São Paulo Fashion Week. Vocês não são modelos, né, modelos contratados para desfilar com um colete. Vocês estão a serviço de Cristo, marchando no território inimigo. E mais ainda, né, a higiene, importante, né? É fundamental, né? A gente está com um cheirinho que seja também agradável àqueles que vão estar conversando tete a tete, olho no olho, próximo a nós, né? Sempre que possível, identifique-se para a pessoa e pergunte o nome dela, converse com ela chamando-a pelo nome, né? Então a gente está aqui, por exemplo, com o João Paulo, né? João Paulo foi pescado na frente da igreja, né? E desde então, qual foi a vez, João Paulo, que eu não te chamei de João Paulo? Nunca, sempre te chamo como João Paulo, né? Então assim, nem sempre vamos ter a oportunidade de falar o nosso nome, porque a pessoa passa às vezes que nem um furacão, você não consegue falar absolutamente nada, né? Mas se tiver ali um tempinho, né, se apresente como eu fazia. Nós fazíamos no Hospital Miguel Couto, né, num relacionamento que a gente busca se aproximar, né, e não criar distância como se fôssemos os melhores e ali do outro lado alguém sem valor, né? Preferencialmente saia para o evangelismo pessoal, no mínimo em dupla. Se forem mais de 2 pessoas, sempre que uma parar para evangelizar, uma outra deverá permanecer com ela. Haverá sempre um líder e ele não deverá ser interrompido, né? Poderá sim ser complementado, né? Então é mais ou menos como acontece aqui, né? Aqui é um evangelismo, o pastor ele executa o evangelismo de massa. Quando ele fala, ninguém fala. Então na rua não tem um microfone, mas tem um líder, que não necessariamente é o pastor, mas alguém que está comandando, liderando. Então, de maneira ordeira, deixa falar e complemente se for necessário, né? Espera, porque de repente aquilo que está na sua mente ele vai falar ou ela vai falar e não há necessidade de complementar, tá bom? Nem sempre é bom ficar citando as referências bíblicas, porque pode confundir e retardar o raciocínio do ouvinte, né? Então, dito isso, eu vou parar hoje por aqui. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por essa noite, por essa comunhão, pela liberdade para falar, Pai, em Teu nome, pela mensagem propagada aos nossos corações. Queremos, Deus, mais uma vez dizer que o Senhor tem liberdade para nos confrontar com a Sua palavra e nos levar ao caminho correto,
para que possamos, Deus, alegrar o seu coração e ao mesmo tempo ver a tua obra crescer e desfrutar de grandes coisas também em nossas vidas, Pai. Leva-nos, Deus, em segurança para as nossas casas, da mesma forma como chegamos, agora, Pai, abastecidos e alegres. Leva-nos de volta para casa, para que possamos, Deus, dar continuidade a todas as atividades que temos, ó Pai, nessa semana. Que o amor de Deus, a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de vós, e que a igreja do Senhor diga amém.